E o que eu tenho aqui para dividir não é bem uma ministração, é mais um nivelamento de conhecimento, tá? O Pedro nos trouxe ontem a questão da importância do amor. Então, agora o que a gente vai olhar aqui vai ser um pouco sobre o que é o TJC2. Então, nós fizemos alguns resgates aí ao longo da história dessa caminhada nossa. Vamos colocar aqui alguns detalhes do que somos, o que fazemos, onde estamos. E, ao longo disso, a gente vai nivelando esse conhecimento e seguramente o Espírito Santo vai tomando esses pontos e dessa construção para cima, trazer algo novo para nós nesses dias. Amém? Bom, então, o que é... Não, já virou. Antes de falar o que é o TJC2, vamos falar o que não é TJC2, né? Então, a gente fala muito TJ, e os nossos irmãos aí, Testemunho de Jeová, já, os jovens principalmente estão chegando agora, falam, eu sou TJ, né? Então, nós somos também Testemunho de Jeová? Não. Ou sim, ou é uma mescla dos dois. Mas como o título Testemunho de Jeová, amamos muito os irmãos Testemunho de Jeová, mas nós não somos tipicamente Testemunho de Jeová, ok? Então esse é um ponto. Outro, nós não somos uma igreja, não estamos formando uma igreja judaico-cristã. Não estamos pegando os nossos irmãos judeus, juntando com os cristãos e falaram, agora tem uma nova igreja, que nós vamos chamar de igreja, sei lá o nome, judaico-cristã? Não, também não é esse o objetivo. Nós também não temos aqui, não estamos formando missões, missionários, para converter os judeus a cristãos. Também não é propósito nosso. Não estamos para isso, tá? Nem tampouco pegar o conhecimento, a tradição, o rito judaico e vestir isso na igreja cristã. Amém? Então, se nós temos pensamentos parecidos com isso, desculpe frustrá-los, mas não é nada disso do que nós somos, do que nós estamos tentando construir aqui juntos, tá ok? Então isso é o que nós não somos. Talvez não somos muitas outras coisas, mas talvez o principal passa por aí. Amém? Bom, então o que somos? Primeiro é importante fazer uma tradução disso, né? TJC2 quer dizer Tower Jerusalem Council II, tá? E é interessante porque fala de concílio. E na Bíblia não tem nenhum registro sobre concílio. É que a igreja ao longo da história tiveram tantos concílios para ajustar a sua teologia, que nós transferimos essa questão também para Atos 15 e chamamos também de concílio. Que lembram, né? Daquela discussão que teve lá em Antioquia, que eles chegaram lá alguns judeus e falaram, olha, parabéns, estou gostando de ver aqui o movimento, vocês estão assim, bem envolvidos, vocês estão entendendo o ministério de Cristo, mas para ter a salvação, vocês precisam da circuncisão. E aí, estavam por lá Barnabé e Paulo, e tiveram uma grande discussão com esses irmãos. Ele disse que a discussão foi acalorada, a tal ponto que eles tiveram que levar essa questão para Jerusalém e conversar com os anciãos e com os apóstolos. Então, essa reunião com os apóstolos, anciãos e os irmãos de Antioquia é que faz a primeira referência do concílio. E quando nós temos o nome aqui de Segundo Concílio de Jerusalém, ele nos remete a esse propósito. Nesse concílio de Jerusalém, houve um consenso sobre a necessidade de unidade entre judeus e novos ou gentios, né? Cada um dizendo lá, tendo a sua identidade, cada um poderia viver a sua fé, mantendo a sua identidade, mas em unidade. Então, o Segundo Concílio de Jerusalém nos remete a voltar a esse ponto, a unir a igreja, a unir os cristãos juntos com os judeus nesse propósito de formação da igreja, de formação do novo homem. Amém? E por que Jerusalém? Porque esta foi em Jerusalém. Jerusalém
é o ponto, é a casa principal para os judeus, foi o ponto principal de Marco também para Jesus. Então, adicionou-se a essa questão, vamos ter esse concílio e Deus vai nos levar a tê-los em Jerusalém, que também será a nossa morada. Amém? Bom, e como isso começou? E aqui eu estava escrevendo essas palavras e falei, puxa vida, que maravilha que Deus faz, né? Nós temos aqui a visão, né, que foi dada para o rabino Marty Waldman, que é da Kehillah Baruch Hashem, em Dallas, Texas. E ele nos conta que em 95 ele estava preparando uma ministração para um encontro, por um congresso, e essa visão foi dada para ele nesse momento, né? E ele comenta que inclusive ele chorou bastante, né? Foi uma visão, uma experiência muito forte na vida dele. E depois que ele teve essa visão, ele poderia já de imediato sair trabalhando essa visão. Mas aí a gente vê a maturidade e a responsabilidade, ou quem Deus escolheu para começar esse ministério. Antes disso, ele passa a ver a confirmação se a visão que Deus tinha dado para ele era uma visão realmente de Deus. Deixa eu confirmar antes com os irmãos, deixa eu confirmar antes com a palavra, antes de eu sair anunciando, convocando, agindo. E ele disse que ele buscou vários irmãos judeus, vários irmãos cristãos, e todos, 100%, confirmaram que isso era de Deus. Depois ele também confirmou, não sei o nome correto aqui, mas uma associação de judeus messiânicos dos Estados Unidos, procurou também a liderança, ele também fazia parte dessa liderança, conversou muito com todos eles, e todos confirmaram esta revelação. E por fim, no ano seguinte, eles fizeram um congresso, uma primeira reunião, juntando 7 judeus messiânicos e 7 líderes cristãos, né? E aí se deu a primeira reunião do TJC2. E eu falo da maravilha de Deus nesse momento, porque nós temos a Vera aqui conosco, que vai estar ministrando. A Vera está por aí? A Vera está ali, né? A Vera participou um bom tempo lá na Baruch Hashem, né, Vera? A Vera é de lá. Então a Vera tem essa conexão muito grande com tudo isso que nós estamos falando aqui. E vai nos ajudar muito nessa discussão, nessa revelação, nesse passo a mais que Deus quer nos levar nesses dias. Amém? E nessa reunião lá, primeira que eles fizeram em 96, um dos 7 cristãos que estavam lá era o John Dawson. E o John Dawson, que participou dessa primeira reunião com uma representação cristã também, é pai do David Dawson, que está aqui conosco também, não está? Aqui está o David. Então, olha que maravilha. Para esse encontro, nós temos 2 representações muito próximas, muito no coração, muito no cerne desse momento que Deus começou ali, né? Então, já estamos falando que já faz quase 30 anos que tudo isso iniciou, e Deus ainda nos dá a possibilidade de termos aqui essas 2 preciosidades, nos levando ao início de tudo isso. Amém? Bom, e hoje? Onde estamos? Hoje temos mais de 330, desculpa, essa é a vontade, né? É a vontade. E inclusive tem mais representações do que países, né? É uma coisa... E que seja profético, né? Então, nós temos mais de 30 representações em todos os países, né, por todas as regiões. Bom, e a visão? O que foi essa visão? O que nós temos aí? Mas alguns versículos que provavelmente estavam aí amortecidos, escondidos por muito tempo dentro da nossa história cristã, Deus aflora nesses últimos dias. E os 2, ou a parcela mais importante desse processo, estão aí em Romanos 11 e em Efésios 2. E quem escreveu esses 2 foi Paulo, né? O Shaul,
Então, Paulo escreveu em Romanos e em Efésios esses dois pontos fundamentais que têm assim, estado latente nesses dias e são assim, a base principal de tudo que nós estamos vivendo e trabalhando aqui sobre o TJC2. E, lendo um pouco sobre isso, eu pensei uma reflexão nessa semana, e quando a gente lê o início das coisas, a gente fala assim, Deus, que os céus não nos escutem agora, hein? Deus é ruim de estratégia. Imagine que nós somos aqui administradores de uma missão internacional. E aí nos chegou aqui um currículo de um irmão que teve uma boa formação teológica, fala japonês desde criancinha, está estudando mandarim e tem um amor enorme pelos irmãos lá da Ásia. A gente pega esse currículo, fala, poxa, que maravilha, hein? Vamos pegar esse irmão aqui e mandar lá para o Uruguai. Quando a gente olha a história de Shaul, de Paulo, foi o que Deus fez. Se nós pegarmos Paulo com todo o conhecimento, com toda a formação, com todo o amor, com toda a paixão que ele tinha dentro do judaísmo, seria uma peça fundamental, maravilhosa, para ministrar, para pregar, para expandir o reino de Deus entre os judeus. E Deus o que faz? Você não vai ficar aqui não. Você vai para os gentios. E Deus é assim. Ele faz ao contrário do que normalmente as nossas estratégias nos conduziriam. E é por isso que nós estamos aqui, amém? Eu provavelmente não poderia estar aqui, eu não tenho o conhecimento, a capacidade, a base para isso, mas é o que tem, vocês desculpem, mas é o que Deus pôs, então nós vamos caminhando assim. E Paulo, Deus deu uma revelação muito forte, os estudiosos estão agora trabalhando nisso, principalmente os irmãos judeus, têm extraído muita coisa desse ponto, que Paulo, ele refletiu muito bem sobre o Shema, que está lá em Devarim, que está em Deuteronômio 6, que diz, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Escute, ouve Israel, Adonai é o vosso Deus, Adonai é um. Então esse trecho, essa oração, que sempre se faz no Shabá, que sempre se faz durante os dias, essa oração, ela diz que Deus é o Deus de Israel e Deus é um. E Paulo, hoje, você tem a compreensão que nesse texto, Deus está falando, olha, hoje, eu sou o Deus de vocês, mas amanhã eu vou ser o único Deus de toda a terra. E Paulo toma essa revelação e sai para materializar essa revelação, porque precisa buscar essa outra parte que estava faltando. Então nós temos essa passagens muito ricas que Deus nos chama esses dias a meditar em profundidade. Que Ele não rejeitou o seu povo, Israel não foi rejeitado, nós não somos o Israel espiritual, e Israel existe como Estado, agora a promessa que era toda Israel foi transferido para a igreja. Isso é um engano, em Romanos deixa isso muito claro. E Deus simplesmente cortou alguns ramos para nos enxertar nessa videira. Então nós somos parte de tudo aquilo que Deus começou com Israel, amém? E também em Efésios 2 ele fala que, olha, o desejo de Deus nessa visão do Shema, nessa visão de unidade, nessa visão de ser o único Deus para dois povos, ele diz, de ambos os povos, ele fez um povo. Para criar em si mesmo, dos dois, um só homem. É engraçado que a gente lê isso hoje, parece algo tão óbvio, tão direto, tão
sem necessidade de ter interpretação, mas isso ficou obscuro por séculos dentro da igreja, por séculos dentro de nossas comunidades. E nesses dias, Deus nos traz a uma clareza, a uma revelação e a um propósito. Amém? Então, baseado nesses textos, aqui tem a visão que nós temos do TJC2. Que primeiro, é reconhecer que nós temos uma divisão. Você não resolve um problema se antes você não reconhecer que você tem um problema. Então, os judeus messiânicos estão aí trabalhando, lutando para viverem o seu evangelho. Os nós, aqui do nosso lado, lutando para viver o nosso, mas cada um cuidando do seu. E o que o TJ nos traz é que precisamos conhecer que estamos separados. Precisamos conhecer que tem uma barreira entre nós. Precisamos reconhecer que essa separação, nós sabemos muito bem, às vezes estudamos um ponto ou outro, alguns elementos que dizem que foram fatores mais fortes do que outro, mas o ponto é que somos separados. E precisamos formar, precisamos dar a oportunidade ao Espírito Santo de nos reconectar e formar esse novo homem. Amém? E ele diz, olha, nós somos um chamado para reconciliação, mantendo nossas identidades. Então não é que nós vamos entrar no judaísmo messiânico e vamos todos serem judeus messiânicos, ou ao contrário disso, é cada um mantendo a sua identidade. Como aconteceu lá no primeiro concílio em Jerusalém, a ideia é replicar o que foi feito lá, ou seja, entender a unidade, o chamado, o Adonai Echad, o Deus único de povos diferentes, mas cada um guardando a sua identidade. Entender também que muitas coisas que nós temos no cristianismo vieram do judaísmo. Nós temos uma dívida muito grande com esses irmãos. A base cristã foi fundamentada no judaísmo. Então, muitas coisas que nós cortamos, precisamos resgatar também. Né? Então, tem muitos elementos do judaísmo que precisam ser reincorporados ou reconsiderados dentro da igreja cristã. Outro ponto, reconhecer também o sacrifício, o esforço da igreja cristã em todo esse tempo, né, por parte dos judeus. Então temos aí muitas coisas que nós precisamos ajustar nesse sentido. E outro ponto fundamental, encorajar o rompimento com a teologia da substituição. Amém? Esse é o ponto quase que raiz de todos que nós estamos dizendo aqui. Nós não somos, nós não tomamos, nós não temos o direito de tomar essa eleição que Deus fez a Israel e dizer, agora somos donos disso. Agora Israel, como rejeitou a Jesus, como matou a Jesus, Deus os riscou, aliás, muitos escritos nós temos da igreja cristã nesse sentido, Deus apagou isso e agora nós... Não é assim. Deus tem um plano, Deus mantém o seu plano, Israel faz parte desse plano e nós estamos em Jesus conectados nesse plano. Amém? Então nós temos que rejeitar toda essa teologia da substituição que impregnou, que virou uma raiz, que virou como ponto fundamental da igreja cristã. E claro, reconhecer, aproximar, amar, tomar como participante as comunidades judaico-messiânicas. Que ótimo que nós temos representantes aqui, não? Amém. E aqui eu olhando um pouco o site do Vaticano, tem uma palavra da última visita que o Papa Francisco fez a Jerusalém, que eu achei muito interessante e pode nos ajudar nas discussões que nós temos aqui. Ele diz, olha, essa abertura que nós estamos tendo para dialogar, devemos fazê-lo não apenas discutindo, falando, tendo reuniões juntos, mas também, se nós aprofundarmos isso,
fazendo projetos conjuntos, ou fazendo planos de projetos, e realizando esses projetos, isso vai trazer para nós uma comunhão cada vez mais construtiva. Então, nos aproximarmos e fazermos projetos, o que a gente pode fazer junto? Por quê? Porque o projeto maior é que o mundo reconheça que Deus é amor. E como que a gente pode trabalhar isso juntos? Que construções a gente pode fazer a partir disso? Então, aí podem ser elementos que a gente pode avançar significativamente nesse processo. Bom, e no Brasil? Bom, no Brasil, o TJC2, as datas que nós conseguimos aí mais ou menos, é que ele começa com o Ensinando de Sião, lá de Belo Horizonte, temos alguns irmãos aqui de Belo Horizonte, que eu cruzei por aí, com o Rabino Marcelo Guimarães. Então, o Marcelo Guimarães com o Mateus, né, tem ainda uma comunhão muito forte com a comunidade lá do Texas, eles trouxeram esse trabalho para cá. E aí se faz uma ponte, né? As irmãs aqui que estão conosco, aliás, tem uma capacidade monstruosa de construir pontes, né? Onde a gente vai, conversa, eu estou participando do TJ, tá. Você conhece a irmã Ádula? Deve ter clones, né? Deve ser. Eu fui lá para o Chile, né, convidar um irmão para ver se podia ministrar conosco. Sou do Brasil, tal, e ver se você poderia ministrar para a gente, tal. Do Brasil eu conheço a irmã Ádula. É fogo. Então, por meio delas também, nós tivemos esse contato, essa aproximação, e hoje nós vamos avançando aí nesse sentido. 2013, houve uma reunião muito singular, muito boa lá no Ensinando de Sião, com católicos, nós tivemos essa informação. E por meio da irmã Ádula, nós tivemos a feliz oportunidade de conhecer o irmão Johannes, que esteve em Barueri, né, em 2015, e nos trouxe uma ministração muito rica, que ele chamou O Mistério da Oliveira, que inclusive depois gerou esse livro que nós temos aí, O Mistério da Oliveira, que é quase leitura obrigatória. Então, essa ministração que ele fez aqui, transformaram em livro, e esse livro em português primeiro, e agora estão traduzindo esse livro em outras línguas, e provavelmente essa nova edição já vai sair em várias línguas, né? E disso ficou claro para a gente, olha, nós precisamos trabalhar algo, nós precisamos aprofundar essa questão, Deus está trazendo algo novo, e no nosso coração, isso se diz que é verdadeiro, que é a jornada que nós temos que percorrer aí. E começamos a tentar fazer algumas coisas. Primeiro temos que ouvir, envolver. E em 2016, aqui mesmo, né, esteve o Benjamin Berger, lá de Jerusalém, que também tem esse livro dele aí, né? Igreja, lugar de judeus e gentios, que é outra leitura quase obrigatória. E depois começamos em função disso, fazer alguns encontros. Então, o primeiro que nós tivemos aí foi em 2017, aqui em Sorocaba, nesse sítio, onde nós tivemos a ministração dos irmãos judeus, o próprio Marcelo, o Mateus e também os irmãos lá do Chile, né? Contribuíram forte, foi um encontro maravilhoso, né? O Pedro Soto, Pedro Arruda, já é chileno agora, hein, Pedro? O Pedro Soto e o Ariel, né? Esteban Ariel, e foi um encontro assim maravilhoso, e mostrou que era o caminho. Vamos avançar nisso. 2017 teve também um encontro lá em Sorocaba. 2018... Não, eu falei lá em Belo Horizonte, vocês entenderam o quê? Vocês estão entendendo mal hoje, hein? Eu falei Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte. 2019 tivemos outro encontro aqui, e aí já com a presença do Martin, o Waldman, a Vera também estava aqui conosco. Foi assim também riquíssimo para nós entendermos muito mais sobre esse processo
Desse encontro, vocês têm também aí no YouTube do TJC2, vídeos do testemunho dele. Vocês podem entrar lá e ouvir diretamente dele, muito bom. E as ministrações também nesse encontro também estão lá. Em 2022, nós fizemos nosso congresso já por internet, né? Foi um congresso internacional e fizemos por internet. E estamos agora voltando. E é ótimo, gente. É ótimo sair da telinha, ver a cara de cada um de vocês, ter esse tempo para a gente poder conversar olho no olho. Isso é maravilhoso. Nós estamos tendo essa experiência, o Mateus comentou alguma coisa, do núcleo de oração lá na casa do Luiz. E tem sido assim... preciosos tempos que nós temos tido lá. Então essa experiência é valiosa. Aproveite ao máximo, converse com o máximo de irmãos que você pode. Aqueles que falam espanhol, eles estão fingindo, mas eles falam português, eles falam igual a gente, tá? Vocês podem conversar com eles, que eles entendem e falam português melhor que eu, né? Então aproveitem. Eu acho que além de ouvir, esses momentos de comunhão, de partilha, de construção juntas também são parte do encontro e muito importante para nós. Ok? Então, isso é um pouco da história do Brasil, estamos aí caminhando, não temos todas as respostas, é importante que se diga. Deus parece que está nos dando a contra-gotas, né? Cada dia um pouquinho, mas esse pouquinho que Ele tem dado tem sido um mel, tem sido uma maravilha. E temos as 7 afirmações, como TJ, no que nós acreditamos, no que nós lutamos, o que nós temos como princípio, como força motora dessa caminhada nossa. Primeiro aí, afirmamos a eleição de Israel com caráter irrevogável de Deus e também seu papel como bênção para as nações. Às vezes ouvimos, até pregamos ou falamos que, olha, a bênção que Deus tinha às nações por meio de Israel já foi dado, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. Não, é irrevogável. Deus cumprirá a sua promessa a Israel, dado desde o início, e Ele está construindo isso, e nós somos, incluso hoje, abençoados por Israel, por meio dessa bênção que Deus tem dado. Segundo, afirmar que todos os judeus que passaram a crer no Messias mantenham a sua identidade. Então, pelo tamanho, pela importância que a igreja cristã tem hoje, as comunidades judaico-messiânicas são quase que, se olharmos a dimensão do tamanho, inexpressivas ao tamanho da igreja. Então é muito mais fácil dizer, olha, vem conosco. E é mais fácil você caminhar como nós caminhamos, porque nós muitos caminharmos como vocês poucos caminham. Não. Temos como norte verdadeiro aqui, de que os judeus vamos caminhar nessa unidade, nessa aproximação, nessa construção conjunta, mas respeitando a identidade deles. Amém? Como terceiro, nós temos que as comunidades judaicos messiânicas são uma forma significativa da expressão dessa identidade. Nós temos ainda muitos judeus, principalmente no Brasil, né, por causa de toda a questão que tivemos da Inquisição, da migração, e depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas nossa nação estima-se que perto de 20 milhões, mais ou menos de 20 milhões a 30 milhões de judeus nós temos aí espalhados, talvez sem mesmo saber a sua identidade, a sua identificação como povo escolhido. E estão muitas vezes permeados aí dentro das igrejas cristãs. Foi muito bom ouvir a ministração lá de segunda-feira, foi uma contribuição muito rica, que por que também esses irmãos não podem ter a sua identidade judaico-cristã dentro das nossas igrejas? Porque eles, se querem estar dentro de uma igreja cristã, não podem exercer ou viver o seu chamado, a sua identidade. Então, que espaço a igreja pode abrir dentro de uma situação como essa, né? Então, mais e mais nós vamos ser desafiados dentro desse processo.
tem pessoas diferentes que estão sendo conectadas conosco, que eu vou ter que aprender a entender, eu vou ter que aprender a conviver, eu vou ter que aprender a respeitar, e eu vou ter que aprender a amar esse jeito dela ser. E o que eu posso aprender com ela? Né? Não é só, vive aí, tem o seu cantinho aqui, o seu... Apagou tudo. Você tem aí o seu banquinho ali no canto, a gente fica... Não, não é nada disso. Não é nada disso. É cada um com a sua identidade, vivendo a unidade. Amém? O quarto, nós temos aqui, e aí, a irmã Nehama, a irmã Ádula, nos pode ensinar muito nesse sentido. Construir pontes. Como essa aproximação pode ser feita? Nós estivemos lá no Chile, conhecemos lá o Pedro, o Ariel, depois tivemos a oportunidade de trazê-los a cá. Então, que aproximação a gente pode fazer nesse sentido? Entender aí o papel que nós temos como mão de amizade, de aproximação nesse processo. E outro ponto também, outro paradigma que nós temos é dizer que os judeus são ricos. É verdade, muitos são. Mas principalmente as comunidades judaico-messiânicas, pelo menos eu não conheço muitas, mas as poucas que eu conheço, demandam de ajuda. Demandam de suporte. E nós, como igreja cristã, se estamos caminhando nesse processo de aproximação de comunhão, temos também que conhecer essas necessidades e ajudar essas necessidades. Como uma outra igreja cristã que nós somos. Tá? Então, mais e mais, nós temos que apoiá-los dentro do ministério que eles têm. E apoio financeiro vai ser também um aporte importante dentro desse processo de construir pontes, dentro desse processo de criar projetos conjuntos, dentro desse processo de formar uma igreja única, de formar um novo homem. Amém? O sexto, ser uma voz, engrossar essa voz, na verdade, contra o antissemitismo e contra essa teologia da substituição. Ok? Então, nas igrejas, nas comunidades, no trabalho, nos meios que nós convivemos, mais e mais, abrir os olhos, abrir os ouvidos das pessoas que nós conhecemos, para que, já ia falar em espanhol, para que sepam, para que saibam quais são as verdades que nós temos aí, o que realmente a palavra diz, e principalmente essa base que vimos de Romanos e de Efésios, da promessa que Deus tem nesse processo. Então a igreja precisa despertar, acordar, entender esse processo. E o sétimo, entender que nós temos identidades distintas. Vamos caminhar nessa unidade, guardando as nossas identidades e formando esse novo homem para a vinda do Messias. Eu acho que era isso.